Oi pessoal, tudo bem? Sou Renata Aguilar, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, faço formação de professores, sou autora do Lúdico na Escola, o Lúdico na Educação Infantil e autora de alguns livros que tratam a ludicidade dentro da sala de aula. Eu tenho recebido muitos pedidos, mas muitos mesmo, para poder falar em relação à alfabetização, né? O que a gente pode favorecer ou facilitar esse processo dentro de sala de aula. Importante dizer que cópia não é alfabetização. Às vezes a criança ela copia muito bem da lousa, ela tem uma letra perfeita, legível, redondinha, e aí a gente acha que a criança está alfabetizada e está letrada. Isso é um mero engano. A criança ela está letrada quando ela dá um significado a essa leitura e a escrita. Ela entender que gato é um animal, que é o gato, que o G pertence a essa palavra. Esse é um processo muito difícil para a criança. Para nós que já somos letrados, a gente acha muito fácil. Então, às vezes você é pai, você é mãe que está vendo esse vídeo, pode se questionar, poxa, mas a criança não consegue, é tão simples, B com A, Bá. Não é tão simples. Existe toda a questão dos fonemas, da sonorização, essa relação entre o grafema e o fonema. Então, eu trago hoje para vocês duas sugestões para serem trabalhadas com a criança. Tá? Uma ficha com imagens que a gente pega, né? Muito fácil hoje em dia, pela internet a gente tem essa facilidade, e as letras móveis com EVA. Não dá para alfabetizar se não tiver letra móvel, a criança precisa manusear. A alfabetização ela está relacionada à percepção tátil. A criança pequena ela precisa manipular isso, ela tem toda essa necessidade disso. A criança ouvinte apenas, ela não consegue ser alfabetizada efetivamente. Por isso que a gente vê crianças de 4º, 5º ano e às vezes até em séries posteriores do ensino fundamental 2 escrevendo tão errado. E aí vem todos os inúmeros, né, dislexia, descalculia, diz, não desmerecendo. Nós temos crianças sim com descalculia, temos crianças com vários transtornos de aprendizagem que precisam ter um olhar. Mas muitas vezes eu percebo que há falhas no processo de alfabetização. E aí resgatar isso com uma criança de 9, 10 anos é muito mais complexo e demorado. Então essa é uma atividade que o professor pode fazer dentro da sala de aula. Então ele pode construir várias fichas como essa e dar o alfabeto móvel e deixar com que a criança monte as palavras. Então deixe com que ela construa isso. Eu tive a oportunidade de ver crianças de 5 anos com essas fichas. E a parte mais gostosa foi ver elas discutindo, duas meninas discutindo quais as letras teriam que ser encaixadas para formar, por exemplo, gato. Então ela achava que só o G era possível e a outra aluna discutia com ela. Isso é uma discussão saudável, de compromisso, de conhecimento e busca por esse conhecimento. Então é uma atividade muito simples, mas que ela traz grandes resultados. Uma outra atividade para poder trabalhar a questão da alfabetização é a questão, uma ficha, só que as palavras elas estão incompletas. E aí o que nós vamos fazer? Você vai dar para a criança o pregador com a sílaba que está faltando ou parte dessa palavra. Nessa atividade, além da gente desenvolver a questão do raciocínio da alfabetização, a gente desenvolve aqui, ó, o trabalho de pinça, a parte motora. As crianças têm muita dificuldade de fazer esse movimento de preensão. Então você vai trabalhar muitas habilidades numa única atividade. Então você entrega para a criança o pregador e a criança vai encaixando e vai formando a palavra. Tá? Então você não dá só ela pronta. Geralmente o que nós professores costumamos fazer, a gente dá o início e pede que a criança complete. Aqui é o contrário, você está dando o final da palavra e ela vai ter que buscar o começo. Tá? Aqui tem outros modelos que você pode fazer. Olha aqui. E a criança vai encaixando conforme a palavra e a figura. Então você está trabalhando a figura, a imagem, a palavra, que é a codificação, e a decodificação. E o sentido dessa palavra. Quando eu falo bola, eu tenho que saber que é bola. Qual é o significado? Porque as crianças muitas vezes elas
vão no chutômetro, né? Elas veem a letra B e vão falando, é bala, é bolo, sem associar exatamente a imagem, tá? Então ficam aí algumas dicas no processo de alfabetização. Se vocês quiserem mais informações, estou à disposição, é só acessar meu Facebook, Renata Aguilar Educadora, ou então consultar os meus livros. Tem minha agenda também de cursos lá, onde eu dou formação de cursos pelo país todo, tá bom? E até a próxima!